Hoje temos a honra de conversar com o Sr. Júlio Gardner. Ele nasceu em 1924 na cidade de Cracóvia, na Polônia, e aos 15 anos de idade viveu o terror imposto pelos nazistas aos judeus da Europa. Conte um pouco para nós como era a sua vida até os 15 anos. Eu era estudante, a nossa família era grande, tinha um tio muito rico, mas o resto da família eram geralmente negociantes, como meu pai, que tinha uma representação de uma firma da Alemanha. Eu, com 9, 10 anos, já ajudava ele no trabalho de separar tudo que ele precisava, eu já costumava a fazer. A vida na Polônia era uma vida pacata, ninguém pensava nos futuros que se aproximava. Tinha gente da família que também viajou, eu tinha primos na França, na Holanda, nos Estados Unidos, mas o resto, um estudante simplesmente estudava para passar do ano nos primeiros anos e depois entrar na faculdade. Nós éramos 3 irmãos, o irmão mais velho já se tinha formado advogado, e irmão do meio tinha 3 anos mais do que eu, e quando começou a guerra eu tinha 15 anos. Você se sentia de alguma maneira inseguro antes da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto? Os meus pais contavam muitas histórias da Primeira Guerra Mundial. Isso influenciou, pelo menos, meus anos escolares, anos jovens. Eu conhecia muitas histórias da Primeira Guerra Mundial, mas nós não tínhamos nenhuma ideia que podia vir a outra guerra e depois de todos os horrores que aconteceram. Em uma entrevista para a revista Veja, você cita que vivia em uma aldeia com os seus pais e que depois eles voltaram para a cidade. Como foi esse período que você ficou sozinho na aldeia? Quem tive a oportunidade de assistir ao filme, eu mostro inclusive um encontro com um camponês que ele era o filho de dono de uma pequena propriedade. Eu, durante 9 meses, tinha que ficar escondido, porque se alguém dedurasse, se algum policial polonês, o alemão, desconfiasse que naquela aldeia tem um judeu, era uma pena de morte, simplesmente. Eu me escondia durante o dia, à noite eu saía para fazer os trabalhos. Eles me davam os trabalhos como derrubar as cercas, plantar, colher, fazia tudo que um camponês pode fazer. E aguardava o dia da manhã. Era 1942, um inverno muito rigoroso, e eu sem roupa, sem dinheiro, sem família, sem nada, mas eu tinha 17 anos, então a resistência era grande. Ainda nessa aldeia, você contava com a ajuda de alguém ou o senhor estava totalmente sozinho? Eu estava totalmente sozinho, mas como eu já tinha antes morado nessa aldeia, todas me conheciam. Então eu não podia ter contato com eles, porque um contato com um judeu
era simplesmente punido com pena de morte. E eu também não podia fazer eles arriscarem a vida. Simplesmente os dias estavam passando, eu na minha cabeça também imaginava que isso não pode durar para sempre. As notícias eram parcas, mas nós sabíamos que Inglaterra, França e Estados Unidos entrarão na guerra, então a nossa esperança era que um dia esses bandidos vão ser castigados e vão perder a guerra. Quais campos de concentração você passou e quais eram suas atividades nesses campos? Eu passei por 5 campos de concentração. O primeiro campo era justamente esse de Plaszów, que era perto da cidade de Cracóvia. Esse campo foi construído em cima de um cemitério judaico. Eles quebraram as pedras, todas as pedras, fizeram as passagens. E esse campo era famoso porque o mais famoso era ainda o comandante. Quem tive a oportunidade de assistir a lista de Schindler, então o comandante desse campo era Amon Goeth, nazista terrível, de umas proporções inimagináveis de ruindade, que a alegria dele era poder soltar os cachorros famintos em cima dos judeus, gritava nome judeu, os cachorros atacavam até a morte, e isso era divertimento dele. Fora disso, ele andava no meio do campo com arma no bolso, e se via alguém que não gostava, ele matava simplesmente. Isso era Amon Goeth. Tem um episódio que agora, esses dias eu fui perguntado, acho que foi o BBC de Londres que perguntou qual era assim o momento mais marcante durante toda a Segunda Guerra Mundial. Então eu contei justamente um episódio com Amon Goeth. Nós morávamos em umas barracas, uma pegada a outra, não tinha água corrente, tinha uma latrina que era para todos os prisioneiros que faziam lá suas necessidades, e um perto do outro moravam, barracas estavam cheias de prisioneiros. Na barraca ao lado tinha três rapazes poloneses de 17 anos. Eles estavam cantando uma canção russa. Um SS, um policial alemão passando lá, pegou os três e levou na frente do Goeth. O comandante Goeth condenou eles à forca, à morte por enforcamento. E nós, todos os que estavam no campo, éramos obrigados a assistir. Se alguém desviasse o olhar do acontecimento, também seria enforcado. Os três corpos, os três rapazes foram pendurados, e quando tiraram o catafalco, os três caíram no chão. Na Polônia, a pena de morte por enforcamento era normal. Na França era guilhotina, nos Estados Unidos era cadeira elétrica, na Polônia era por enforcamento. Porém, tinha uma tradição milenar
que quando a corda arrebentava, perdoavam o condenado. Os três então caíram e contaram isso para o Amonguet, mas ele não perdoou, mandou pendurar de novo, eles morreram na forca. Em fim do ano de 1943, quando os russos já estavam se aproximando, porque até a maior batalha de todos os tempos, que era em Stalingrado, até essa batalha, a Alemanha estava avançando. A partir de Stalingrado, inverteu os papéis. Em Stalingrado, o Marshal von Paulus se rendeu aos russos com 500 mil soldados alemães. Ele recebeu uma carta de Hitler para lutar até o último homem, mas ele simplesmente se rendeu e salvou 500 mil soldados que evidentemente seriam mortos porque eles eram cercados. Quando chegaram a uma distância mais ou menos de 200 quilômetros de Cracóvia, os alemães resolveram liquidar esse campo e retirar os prisioneiros para mandar eles para dentro da Áustria. Nós então fomos embarcados nos trens de gado, mais ou menos 130 a 140 pessoas em cada vagão, pessoas doentes, pessoas que não podiam fazer suas necessidades a não ser lá mesmo, com um cheiro insuportável. Esse trem levou 2 dias para chegar até Auschwitz. Em Auschwitz fizeram uma separação. Um vagão para a morte, outro vagão para trabalhos forçados na Alemanha. Evidentemente que nosso vagão, que éramos mais jovens, foi destinado a trabalho forçado na Alemanha. Eu fiquei então em Auschwitz, porque nós fomos levados para Auschwitz durante 2 dias, enquanto eles resolviam esse problema. E de lá então nós fomos mandados para Mauthausen. Auschwitz era o segundo campo e Mauthausen então era o terceiro. Mauthausen era um campo central. Perto de Mauthausen tinha diversos campos de trabalho, como Gusen 1, Gusen 2, Linz, Melk, Ebenze, e tinha mais outros. Nós ficamos 12 dias em Mauthausen, também eles resolvendo para onde que eles vão mandar os prisioneiros, e o nosso grupo foi mandado para Melk. Melk, então, era o terceiro campo. O trabalho em Melk era construir túneis. Os túneis, os alemães tinham uma arma muito poderosa, se chamava V2, é uma precursora de arma atômica. Mas eles tinham medo que os russos e os americanos vão bombardear essas fábricas. Então eles resolveram fazer essas fábricas dentro dos túneis. E para esse trabalho nós fomos designados. E eu fiquei então em Melk, quando o mestre de obras viu como eu estava segurando o pá, ele me escolheu. Não, você vai ser o chefe dos carpinteiros. Então, carpinteiro era um trabalho menos assim extenuante,
e eu tinha direito de escolher 10 pessoas para me ajudar. O nosso trabalho era acertar as tábuas, porque os túneis eram construídos dessa forma. Aqui tinha uns arcos de ferro, um pegado ao outro, uma distância de 1,20 m, e atrás desses arcos tinha acertar as tábuas. Atrás das tábuas se jogava o cimento armado, assim os túneis avançavam dentro da montanha. E isso, nós ficamos lá também quase um ano. Em Melk era uma vida difícil, com pouca comida, mas daria para sobreviver. Mas o que aconteceu que os russos continuavam avançando. Quando eles chegaram perto de Viena, que é uma distância não muito grande lá do Melk, os alemães, de novo, não querendo que esses campos caíssem nas mãos dos russos, evacuaram de novo. Aí, mais uma vez, uma marcha de morte. Nós saímos de Melk para ir até Ebense, são 70 quilômetros, marchando, e numa marcha que exatamente se chama marcha de morte, porque quem não conseguia andar, as pessoas não tinham sapato, tinha tamanco. Tamanco é de madeira, que machucava muito as pernas. Inclusive o meu irmão simplesmente desistiu. Ele falou: não, eu não vou andar mais, eu quero morrer aqui. Mas nós conseguimos carregar ele e chegamos, depois de 3 dias, chegamos até Mauthausen. Mauthausen era considerado o pior campo de toda a Europa, onde, em média, 25% dos que estavam dentro do campo morria por semana. Quer dizer que a máximo de sobrevivência que podia ser era de 1 mês, mas não chegava a isso, 20 dias. As pessoas morriam simplesmente por falta de comida. Lá não davam quase nada, davam 1/8 de pão por dia, um pedacinho de pão, e sopa de casca de batata. Mas acontece que casca de batata é nutritiva. E nós que éramos recém-chegados, quem trabalhava, quem tinha esse direito a escolher essa sopa grossa embaixo, quem trabalhava na cozinha. Isso eram geralmente aqueles prisioneiros que já estavam há mais tempo. Nós recebíamos então meio litro de água suja, e com esse pão não podia sobreviver mais do que máximo do que 1 mês. Você se alegra de ter escolhido o Brasil para viver e criar sua família? E como foi a reconstrução da sua vida aqui? Na Polônia, nas escolas, se ensina muito o patriotismo. Eu, evidentemente, um rapaz de 10, 12 ou 15 anos, influenciado, era grande patriota polonês. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu transferi esse patriotismo para o Brasil. Eu amo esse país, acho um país maravilhoso, com todas as falhas que tem, porque outros países têm falhas muito piores do que o Brasil.
E eu aqui, depois de alguns anos, comecei a trabalhar, formei a família, eu me casei, tive 2 filhos, um casal, e cada um dos filhos tem um casal que são meus netos. Eu estou muito contente de viver num país que, antes de mais nada, desconhece o antissemitismo, porque justamente a Polônia é um país extremamente antissemita. E para mim esse valor é inestimável, vale muito mais do que todos os políticos juntos. Como o senhor vê o ressurgimento do ódio dos judeus na Europa pelos movimentos de extrema-direita e dos grupos neonazistas? O antissemitismo não é um fator novo. Já existiu nos tempos antigos, os judeus foram perseguidos. Na Espanha, ainda nos tempos antigos também, o faraó quase queria exterminar os judeus. Então isso aqui, praticamente, essa história se repete. O que eu abracei essa missão é justamente esse o motivo, para que isso nunca mais se repita, tem que ser divulgado. O homem em si não é bom, deu provas que o homem é ruim, não é só Hitler, mas tem os outros, tem na Síria, tem na África, tem muitos exemplos de homens maus. Mas por isso que nós devemos dar o valor daquilo que tem aqui no Brasil. Esse antissemitismo não vai acabar nunca, porque nós judeus temos já dentro de nós alguma coisa que um pouco que provoca, e do outro lado os judeus sempre querem ser melhores do que os outros. E isso provoca antissemitismo. Qual mensagem o senhor deseja deixar para as futuras gerações? O trabalho dignifica. Eu acho que nós temos que trabalhar, criar nossas famílias, ficar unidos, mudar aquilo que é possível mudar. O que não é possível, simplesmente não vai mudar. E eu tenho a esperança que os tempos melhores virão. Senhor Júlio, o seu relato me sensibilizou muito e tenho certeza que todos que nos assistiram também se sensibilizaram. A sua força e garra para suportar tamanha diversidade tão jovem é o maior exemplo da força interior do DNA do povo judeu. Ao longo dos séculos, muitos povos tentaram nos destruir, mas nenhum jamais conseguiu ou conseguirá apagar a nossa luz. Am Israel Chai. Muito obrigada, Senhor Júlio. Tá bom. Agora falou bem.